Planeta curioso. Golfinhos. Os golfinhos são mamíferos que vivem em ambiente aquático e apresentam uma série de adaptações, como corpo hidrodinâmico e membros anteriores em forma de remo. Golfinho é um termo utilizado em referência a um grupo de animais aquáticos que pertencem às famílias Delphinidae, Inidae e Pontoporidae. Nessas famílias, encontramos animais como a orca e o boto cor-de-rosa, que são também tipos de golfinhos. Esses mamíferos podem ser encontrados em ambientes marinhos e também vivendo em água doce. São carnívoros e podem alimentar-se de peixes, moluscos e crustáceos. Os golfinhos pertencem à classe cetácea. Os cetáceos são divididos em dois grupos viventes, Mysticeti e Odontoceti. As baleias verdadeiras estão no grupo dos Mysticeti, e possuem, no lugar dos dentes, barbatanas córneas em formato de lâminas flexíveis. Já os golfinhos estão inseridos no grupo dos Odontoceti e possuem dentes. Os golfinhos vivem em ambiente aquático, existindo tanto espécies de água salgada, como a orca e o golfinho rotador, como espécies de água doce, como o boto cor-de-rosa. Possuem corpo hidrodinâmico, membros anteriores em forma de remo e membros posteriores vestigiais. Também se destacam pelo corpo basicamente sem pelos, sendo essas estruturas observadas na região do focinho, logo após o nascimento. Os botos cor-de-rosa apresentam pelos táteis no rosto. O formato do corpo, a presença de nadadeiras e a ausência de pelos são características importantes para garantir a locomoção desses animais no ambiente aquático. Destaca-se também a espessa camada de gordura sob a pele, que ajuda a evitar a perda de calor, atuando, portanto, na termorregulação desses animais. Apesar de viverem em ambiente aquático, os golfinhos não respiram por brânquias, possuindo, assim como outros mamíferos, respiração do tipo pulmonar. Por respirarem por meio de pulmões, necessitam subir à superfície para captar o oxigênio presente na atmosfera. Além disso, possuem um orifício respiratório, localizado no topo da cabeça, que funciona como uma válvula, abrindo-se quando o golfinho sobe até a superfície e fechando-se quando ele submerge. Os golfinhos são animais que apresentam uma boa visão, a qual utilizam, por exemplo, para identificar predadores, membros do grupo e obstáculos. Além disso, possuem um sistema de localização e orientação chamado de ecolocalização, que se baseia na emissão de sons de alta frequência e captação do eco após esses sons atingirem um objeto. Os sons são emitidos pela vibração dos dutos de ar e dirigidos para o meio externo por meio de uma protuberância, localizada na região frontal da cabeça, conhecida como melão. O eco é captado pela mandíbula e ouvido, e as informações são transmitidas ao cérebro, que analisa características do objeto que foi atingido pelo som. Com a ecolocalização, os golfinhos são capazes de saber a localização, textura e formato dos objetos. Os golfinhos são animais muito inteligentes e apresentam cérebros com características morfológicas e fisiológicas muito complexas. Além disso, apresentam impressionantes sistemas de comunicação e hábitos sociais. Muitas espécies vivem em grupos, que podem ser formados por centenas de indivíduos, os quais apresentam elaborados comportamentos e comunicação sonora. Os golfinhos, bem como várias espécies de seres vivos, estão ameaçados, principalmente devido à ação do homem. A captura acidental desses animais, bem como a poluição dos ambientes aquáticos e o turismo para observação sem seguir as normas que visam a proteção desses cetáceos podem gerar grande mortalidade dessa espécie. Como já salientado, os golfinhos não são uma única espécie. A seguir conheceremos algumas espécies de golfinhos. O boto cor-de-rosa, Inia geofrensis, é também conhecido como o golfinho de rio. O golfinho comum, Delphinus delphis, é uma espécie que apresenta habitat predominantemente oceânico. A orca, Orcinus orca, é também conhecida como baleia assassina, apesar de se tratar de um golfinho. Golfinho rotador, Stenella longirostris, apresenta habitat costeiro e oceânico. Se gostou, então deixe seu like e não esqueça de inscrever-se no canal.